Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje terça-feira, dia 17 de janeiro. Muito obrigado aí pelas participações que vocês estão tendo nos nossos vídeos. No último vídeo a gente teve o comentário aí do Matheus Torrente, tá sempre conosco. Valeu, Matheus, pela participação. E a gente também teve uma dúvida do Vanderlei Lopes. Vanderlei, muito show a sua pergunta, não se acanhe. Inclusive eu acabei de postar lá a resposta no canal. Para quem é novo no mercado financeiro, pessoal, vale muito a pena dar uma olhada no que o Vanderlei questionou a gente lá no nosso canal. E você que está assistindo o nosso canal pela primeira vez, não se acanhe. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem do mercado financeiro e também pela movimentação do fluxo, deixa aqui nos comentários logo abaixo do vídeo, que a gente vai procurar deixá-los sempre bem informados sobre a movimentação aí do fluxo estrangeiro e as movimentações dos preços do nosso mercado. Pessoal, no pregão de hoje o Ibovespa repetiu também um ambiente positivo que a gente teve no mercado no dia de ontem. Ontem a gente subiu aí 0,28, feriado no mercado americano, inclusive aí dia comprador pelos players internacionais que atuam no nosso mercado. E no pregão de hoje não foi diferente. A gente subiu aí 0,82 e também ajudado pelo fluxo estrangeiro. Nesse ambiente gráfico, a gente fechou o pregão de hoje acima daquele patamar de fechamento que a gente tinha aí lá no início do mês de novembro, pessoal. Exatamente lá na região de 64.150 pontos. A gente fechou aí 150 pontos, 200 pontos acima desse patamar. Então, a gente vai mover essa região de resistência agora para aquele nosso topo que a gente teve aí no final do mês de outubro, lá em 64.900 pontos para o nosso mercado. Então, a partir de agora, a gente tem como resistência para os preços para o nosso mercado essa região de 64.900 aí para o nosso Ibovespa. Vamos dar uma olhada lá no fluxo, como é que eles encerraram o pregão de hoje. Pessoal, ponta compradora tanto para o mercado à vista, quanto também para o Ibovespa futuro. E dá uma olhadinha, pessoal, no ambiente de show que eles conseguem construir no nosso mercado. No intradiário de hoje, se vocês observarem, como é que eles fizeram? Eles andaram aí compradora para o nosso Ibovespa futuro desde o início do pregão de hoje. Inclusive na primeira hora do pregão de hoje a gente teve aí uma desvalorização de mais de 200 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. A gente ficou o quê? Zigue-zagueando até 1 hora da tarde para o nosso mercado. E o que eles estavam fazendo? Acumulando compras. Pouco mais aí de 55 milhões de reais que estavam de saldo no encerramento de 1 hora da tarde. E depois o mercado começou o quê? A estilingar. E o que eles fizeram aí entre 1 e 3 horas, pessoal? Colocaram no bolso lucro de quê? De praticamente quase 2/3 do movimento. Inclusive, se a gente verificar no mercado à vista, entre 1 e 3 horas da tarde, o que eles fizeram? Compraram. Então, depois eles retomaram a movimentação do nosso mercado futuro, ajudando a calçar esse movimento de alta, e simplesmente eles encerraram aí o pregão de hoje com ambiente positivo no mercado futuro. E dá só uma olhada como é que eles fizeram no mercado à vista. Depois que eles tiveram essa ponta vendedora, eles simplesmente inverteram a mão aí no leilão de fechamento. Pouco mais de 230 milhões de reais de ponta compradora no nosso mercado. E por que a gente comenta isso, pessoal? Mercado americano hoje, a gente teve o quê? Um ambiente de baixa por lá. E aqui, um ambiente de alta. Bolsas europeias, ambiente de baixa. E o que está segurando aí o nosso mercado, pessoal? Fluxo estrangeiro. Abram o olho. Sempre fiquem atentos pela movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado e a pressão que eles fazem aí para os nossos ativos. Em relação à movimentação intradiária do pregão de hoje, eles tiveram aí uma projeção de lucro para o nosso Ibovespa futuro de 130 pontos em relação ao preço médio. Então eles tiveram um pouco mais de 200 mil reais de ponta de lucro para os contratos do Ibovespa futuro. No caso do dólar, praticamente eles ficaram no 0 a 0. Uma projeção de prejuízo de meio ponto em relação ao preço médio. Pouco mais de 100 mil reais. E dá só uma olhada, pessoal. No dólar, eles começaram o dia compradores, pouco mais de 900 mil, e a moeda americana aí com uma forte movimentação de queda, inclusive já abriu com gap de baixa no pregão de hoje, e depois, ao longo do pregão, ela tentou se recuperar, mas não conseguiu. E o que eles fizeram, pessoal? Ponta vendedora Futebol Clube para a moeda americana. E conseguiu o quê? Equiparar com essa ponta compradora que eles tiveram para os nossos contratos futuros do Ibovespa. Se a gente verificar aquela movimentação diária, dá só uma olhada como é que eles estão aí para os nossos contratos. No caso do dólar, ambiente vendedor, toda aquela ponta compradora que eles estavam aí no pregão de ontem, eles simplesmente mudaram a mão no pregão de hoje, ajudando aí também nessa desvalorização para a moeda americana no nosso mercado. Em relação à movimentação por parte deles nos contratos do Ibovespa futuro, retomaram a movimentação de alta e a gente fechou aí com mais uma máxima para o contrato em base de fechamento, 64.860 pontos. No mercado à vista, pessoal, dá só uma olhada no carro-chefe de compras por parte deles no pregão de hoje. As ações de Ambev,
pouco mais de 20 milhões de reais. E como carro-chefe de vendas nas ações preferenciais de Vale. Inclusive, Vale está sendo o quê? Atacada na ponta compradora aí para o nosso mercado nos últimos pregões, inclusive nas últimas semanas. E hoje, o que eles fizeram? Colocaram parte desse lucro no bolso. Em relação aos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, variação média positiva de 0,90. Dos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, variação média positiva também de 0,89. Mas como a gente teve aí um ambiente comprador, principalmente aí no leilão de fechamento, conforme vocês viram, eles tiveram aí uma projeção aí de lucro no nosso mercado de pouco mais de 300 mil reais. No mercado de opções, ambiente comprador para as opções de Petrobras, e se vocês verificarem o que eles fizeram aí para as ações no mercado à vista, eles venderam. Então, eles estão fazendo o quê? Proteção em relação a essa movimentação vendedora que eles tiveram aí para os ativos de Petrobras. E no caso de Vale, ponta vendedora. E também conseguiu o quê? Contrastar com essa ponta vendedora que eles tiveram aí no mercado à vista para Vale. Então, essa movimentação conseguiu casar essas duas movimentações, tanto no mercado à vista, quanto aí para o mercado de opções para a companhia. Se a gente observar lá o nosso quadro, pessoal, ponta compradora para a Petrobras, projeção de quê? De prejuízo e lucro para a ponta vendedora. Conseguiu aí abater em relação ao prejuízo que eles tiveram numa ponta compradora. E no caso de Vale, pessoal, ponta compradora com prejuízo e ponta vendedora com lucro. E se vocês observarem, quais são os strikes que eles estão atuando? Eles compraram o strike 28 e venderam 24. Quer dizer, quem está vendendo o strike mais caro está fazendo o quê? Uma possível trava de baixa. E no caso de Petrobras, o que eles fizeram? Eles compraram o strike 13 e venderam o strike 17. Ou seja, em tese, está vendendo aí o strike mais barato e comprando o strike mais caro. O que é isso, pessoal? Em tese, uma trava de alta. Então, essa movimentação que a gente está tendo aí no mercado de opções, a gente está percebendo que está servindo aí para calçar as movimentações por parte deles no mercado à vista. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer imensamente aí a audiência que vocês estão dando aí para o nosso canal. Então, continuem participando, a gente já está se aproximando a 1000 inscritos e você que está passando pelo canal pela primeira vez, gostou do conteúdo, se inscreva, dê um like nos nossos vídeos, ajude o nosso canal a ter o maior número de pessoas físicas acompanhando, principalmente o foco do nosso canal, que é o comportamento do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!